Bom dia, meus irmãos. Todos bem? Todos dormiram bem? Tudo certo? Tudo em paz? Mais uma vez agradecer ao presbítero Marcos, o conselho, pelo convite e expressar aqui, em nome lá da Igreja Presbiteriana da Lapa também, nosso contentamento. Estamos, Patrícia e eu aqui, e dentro do pedido aqui que o presbítero Marcos me encaminhou, nós trabalharemos com 4 exposições, né? Uma ontem, falando sobre o DNA, aquilo que é a origem, a vontade de Deus, a vontade criativa de Deus, e disso resultou, desse agir de Deus, resultou a criação como um todo, e o homem e a mulher como um ato, né, único de Deus. E este homem, esta mulher, criados à imagem de Deus, Deus deu as condições para que o homem vivesse com Deus, vivesse com o seu próximo e vivesse na existência. Então, isso está estabelecido, né? E nós só usufruímos desse ato maravilhoso do nosso Deus. Mas nós temos realmente algo que nós podemos dizer é a nossa cicatriz. Nós temos uma cicatriz na existência e ela é a queda. Deus tudo criou. Deu inclusive ao homem, a Adão e Eva, a condição de fazerem escolhas, que nós chamamos de livre-arbítrio. Somente Adão e Eva tiveram. Depois de Adão e Eva, não há mais o livre-arbítrio, porque a natureza caída, ela não tem condição de arbitrar salvação por si só. Então, a queda realmente fez isso acontecer. Contudo, nós vamos ver na terceira palestra que, quando Jesus Cristo nos salvou pelo sacrifício da cruz, na salvação que temos em Cristo, nós não temos poder para arbitrar essa salvação. Nós não temos poder para, depois de salvos, perdê-la. Porque se nós tivéssemos, seguramente nós perderíamos, seguramente. Nós podemos pensar, mas eu não sou uma pessoa ruim, por que é que eu iria querer perder a minha salvação? Mas isso é como o pecado. Quem de nós quer pecar? Ninguém de nós amanhece dizendo, hoje vou cometer pecados que não cometi outros dias. Ninguém de nós. Ninguém de nós fala assim, olha, tem pecados que eu acho que eu posso cometer melhor. Ninguém de nós. Ninguém de nós quer pecar. No entanto, pecamos, porque somos pecadores. Então, o arbítrio, ele foi tirado. O máximo que nós temos são as escolhas que nós chamamos de livre agência. Mas o livre-arbítrio, graças a Deus, nós não temos mais. Eu digo isso porque nos dias atuais parece que não ter o livre-arbítrio é uma perda, né? Tipo, não, eu quero ter o livre-arbítrio. Não ter o livre-arbítrio é uma segurança. Significa que aqueles a quem o Senhor Jesus Cristo salvou são dele mesmo. Eles não conseguem se separar daquele que os amou com o seu próprio sangue. Então, essa queda trouxe consequências, e essas consequências vão aparecer aqui para nós. Então, o tema dessa segunda palestra sobre a queda é: o que significa, apesar da queda, ensinar? O que significa essa autoridade? E nós precisamos começar com as Escrituras. Então, eu convido os irmãos para que já leiamos as Escrituras em Gênesis capítulo 3. O texto é um pouquinho longo, mas é importante ler para o contexto, tá, irmãos? Depois nós ainda leremos um texto de Paulo a Timóteo e um texto de Paulo aos Efésios. Aqui em Gênesis 3, 1 a 19, nós temos a queda contada de maneira detalhada. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens... eu vou ler na versão revista e atualizada. Desculpem, irmãos. É que a nossa igreja, a gente trabalha a Nova Almeida e atualizada. Eu já estava começando a Nova Almeida. Vou trabalhar aqui com a revista e atualizada. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim?
Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pós todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido, ele te governará. E ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também os cardos, ou produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Vou tornar isso da maneira mais fácil de entender. É como se Deus tivesse convocado um julgamento, um tribunal de júri. E Deus estabeleceu ali, naquele momento, um ato forense, um ato de julgamento. E então Deus coordenou como o justo juiz um ato judicial. E nesse ato judicial, ele faz as perguntas para as pessoas. Adão, por que você desobedeceu? E Adão disse: é verdade, eu desobedeci, é verdade, mas não estou sozinho nisso. Eu poderia assumir a culpa sozinho, mas não. Quem me deu o fruto foi a mulher. E a mulher disse: é verdade, tudo isso é verdade, mas eu também não estou sozinha nisso. Quem fez isso comigo foi a serpente. Então, o que o Senhor Deus faz? Só tem culpados ali. Só tem culpados. Tem o homem, tem a mulher e tem a serpente. E então Deus estabelece as penas. Deus estabelece a pena. Homem, veja o que é você descumprir uma orientação do seu Criador. Disse o que o homem viveria. Mulher, veja o que você o teu custo. Veja o que foi o engano. Veja o que um engano faz. O teu custo é esse, o teu preço é esse, tua pena é essa. Serpente, você que produziu isso, você que ludibriou os meus filhos, a tua pena é essa. Então, a partir daí, todos os nascidos de mulher, de Adão e de Eva, são filhos dessa pena. Ou seja, toda a humanidade, de Adão e Eva para frente, está dentro da pena. Nós estamos dentro de uma condenação. A humanidade está dentro de uma condenação, de um veredito.
A humanidade está dentro de um pagamento de uma pena. É igualzinho quando um juiz determina uma pena no judiciário comum e diz 30 anos de reclusão. É pena, ele tem que ficar lá até que se pague a pena. Só que o nosso problema é que a pena que Deus deu ali, este homem, esta mulher, não tem, eu posso trocar a minha pena por boas obras? Pensar que Adão dissesse assim, puxa vida, é verdade. Então, nós desobedecemos mesmo, mas e se eu fizer muita caridade, eu posso, tem uma alternativa? Não tem, porque o salário do pecado é o quê? É a morte. Ou seja, não, Adão, é a morte. Não tem como trocar essa pena. É a morte. É aí que a situação ficou muito difícil mesmo. Então a humanidade, depois de Adão, Adão teve seus filhos, Abel, Caim, Sete, depois os filhos tiveram filhos, são todos filhos da condenação. Não tem ninguém que nasceu ali, não, eu não estou nisso, foi o meu pai que pecou. Não, mas isso a gente chama de imputação. A pena ela é imputada a toda a humanidade. Nenhum nasceu depois de Adão e Eva até Jesus que não tivesse pecado. Jesus é o único que nasce sem pecado. Nasce do Espírito Santo de Deus. No ventre de Maria, mas do Espírito Santo de Deus, para que não seja também um pecador. Então, quando Deus providencia a salvação, o grande inimigo a ser combatido é o pecado. Vejam como isso é importante. Então agora, aqui, nós estamos dentro dessa queda, nós estamos dentro desse problema, nós estamos dentro do maior problema que existe na humanidade, a sentença. Nós somos um povo sentenciado. E como fazer isso, né? Como viver diante dessa situação tão grave, tão dura, tão complicada? E então alguns outros textos podem começar a nos ajudar. Eu vou pedir para que leiamos 1 Timóteo 2, 1 a 14, 1 Timóteo no Novo Testamento, capítulo 2, versículos 11 a 14, que mostra um pouco dessa perspectiva e de como essa história existiu lá na criação e foi se mantendo com o passar do tempo, porque o homem e a mulher precisariam viver, vamos dizer. É Paulo que, milhares de anos depois, ainda ensina ou ainda traz informações. Algumas instruções aqui eu vou pedir que nós leiamos antes um pouquinho. Do versículo 8 para frente. Quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma forma que as mulheres em traje decente... desculpem, eu estou lendo de novo na versão NAA, né? Deixa eu ler na versão, a revista atualizada. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada ou com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine nem exerça a autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, amor e santificação com bom senso. Então, quando Paulo traz essa perspectiva, ele está percebendo ali, provavelmente Timóteo estava em Éfeso nessa época, quando Paulo escreveu isso. Ele já estava vendo a perversão, a confusão que acontecia. Mulheres assumindo o papel de marido, maridos muito fragilizados, não oravam, não eram os líderes das casas em oração. Então, as distorções familiares, nesse período, elas eram gigantescas. Paulo está querendo corrigir isso. Está dizendo, olha, nós já vimos esse erro lá atrás. Lembrem como foi com Adão. Não é uma questão de ilusão.
Adão não foi iludido. Aquilo é transgressão. Então, quando Paulo escreve a Timóteo, ele está querendo só, sabe aquele sinal de alerta? Alerta. Vejam o que aconteceu com os nossos pais, Adão e Eva. Agora está de novo, nossas famílias estão desestruturadas, nossos homens não são mais homens de oração. Olha o comecinho. Provavelmente nessa época os homens eram muito bravos. Animosidade quer dizer raiva, ódio, quer dizer... Então, talvez a cultura no período de Paulo fosse de homens que, tudo bem, eles trabalhavam no porto, eles faziam, mas eles não tinham mansidão, eles não conduziam suas casas em amor. Eles eram muitas vezes só os que traziam dinheiro para dentro de casa. Não é assim muitas vezes hoje? Em que o marido muitas vezes é só aquela pessoa que traz o dinheiro para dentro de casa? Então, notem que Paulo está querendo corrigir isso, está dizendo, olha, os homens têm que ser homens de oração, os homens precisam ser homens que leiam as Escrituras, e as mulheres precisam ouvir esses homens, andar com esses homens, e não tomar o lugar deles, não toma o lugar deles. E também não vivam na luxúria, não vivam como se a vida fosse viver de aparências. Tudo isso está aqui no texto, e é quando Paulo diz então para Timóteo, os homens têm que tomar o lugar deles, os homens precisam assumir essa responsabilidade, né? Assumir essa autoridade. Em Efésios nós temos um pouco disso também, só que visto de outra perspectiva, então vamos ler também, Efésios capítulo 5, versículos 21 a 24, que é uma passagem que fala da mesma forma para maridos e esposas. Note que aqui está, o lar cristão, marido e mulher. Então, do versículo 21 para frente, sujeitem-se, isso é marido e mulher, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. É o último, Efésios 5, 21 a 24. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa, como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Por quê? Eu vou ler do 29 para frente na revista aí atualizada, irmãos. Do 29 para frente. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. O resumo disso são essas últimas duas palavras. Paulo está dizendo, um lar com autoridade é um lar que tem amor e respeito. Um lar reformado é um lar que tem amor e respeito. Se um dos dois faltar, complica muito a vida da casa. De nada adianta um só amar se a esposa não respeita o seu marido. E de nada adianta a esposa respeitar o seu marido e seu marido não amá-la. Aqui, talvez alguns pudessem pensar, não, então eu não preciso, a esposa poderia pensar, então eu não preciso amar, eu só preciso respeitar. Não é o que o texto todo está dizendo. O texto todo está dizendo, cada um de nós sabe o papel que a gente tem na casa. Agora, se tem uma coisa que precisa ser desenvolvida constantemente homens, amem as suas esposas. Esposas, sejam submissas a seus maridos.
O respeito é requerido aqui. Isso faz com que um lar tenha autoridade para ensinar. A história é grande, a história é complexa, porque a queda trouxe uma distorção nesse governo. Seria tudo tão fácil, né? O homem amando a sua esposa, a mulher respeitando o seu esposo, e então os filhos vendo esse equilíbrio, sendo felizes, crescendo seguros. Mas a queda trouxe algo difícil. Vejam o que é essa dificuldade. A serpente, a função da serpente é tentar, como o diabo tenta. A Bíblia diz que o diabo tenta, o tentador, né, ele está aí fazendo o seu trabalho. O fato aqui, o grande problema aqui está em que a mulher assumiu o comando. Quando a mulher assumiu o comando, ela liderou isso. E às vezes a pergunta que a gente precisa fazer é: isso que é então verdadeiramente a sagacidade, é isso que é ser sagaz? É por isso que a Bíblia diz que a serpente era o animal mais sagaz que existia lá. Porque ela foi e buscou a mulher e entregou a mulher com aquela conversa assim de falar: não, Deus não vai fazer isso com vocês, ninguém vai morrer aqui, é outra coisa, mulher. Se vocês comerem do fruto, vocês vão ficar muito poderosos. Deus não quer que vocês fiquem poderosos, é isso. Então ela foi enganada, e enganada foi e tentou também o seu marido. O que Adão deveria fazer? Eu citei isso ontem à noite. Adão deveria dizer: olha, mulher, está errado comer esse fruto. O nosso Deus disse: não comam da árvore do meio do jardim. Eu não posso comer esse fruto, porque eu preciso obedecer ao meu Senhor. A omissão de Adão em comer o fruto é que deu a autoridade à mulher, ou seja, literalmente a mulher comandou a casa. E infelizmente a passividade de Adão o leva a isso. É por isso que em Romanos 5, a culpa não é atribuída a Eva. Bom, ela também é atribuída a Eva, mas principalmente ao homem. Veja o que está escrito em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Dos versículos 1 para frente, a gente vai ver. Olha só. Deixa eu buscar aqui exatamente o texto de Romanos 5, Adão e Cristo, dos versículos 12 para frente. Olha só. Romanos 5, 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Então, nota que Paulo diz: olha, o problema é Adão. Assim como por um só homem entrou o pecado. Se Adão tivesse dito: não vamos comer, não vou comer, a história seria diferente. Então a passividade de Adão, ela é cobrada. Por isso que a gente chama de autoridade federal. Hoje o termo federal é um termo que nós quase não usamos, parece que é uma coisa da política, né? Parece que é do governo federal. Mas isso quer dizer a responsabilidade maior. Nós somos uma república federativa porque a responsabilidade maior está nos nossos líderes. Os nossos líderes não podem errar, eles cuidam de um país inteiro. Adão não podia errar, ele cuidava de uma família. No momento em que Adão quebra isso, ele expõe a sua família, então, às consequências mais graves, e elas vêm. A omissão masculina é tão pecaminosa quanto a desobediência ativa. Autoridade significa prestação de contas diante de Deus, não privilégio. Autoridade, a maneira de a gente viver diante de Deus é prestando contas da autoridade que nós temos. Então a queda trouxe uma distorção grande na família mesmo. Dali para frente, todos sabiam, todos passaram a saber que quem mandava na família de Adão e Eva era Eva. Essa é a omissão de Adão e essa é a consequência. Tanto é que quando eles são expulsos do jardim e eles gostariam de voltar, Deus não deixa eles voltarem.
Ele põe um querubim com espadas cruzadas na porta do jardim para que eles não voltem, porque isso é abominável aos olhos de Deus. Então, o que Eva fez foi algo abominável aos olhos de Deus, e quando hoje nós temos famílias disfuncionais, distorcidas, no sentido de governo, são famílias abomináveis aos olhos de Deus. São famílias que descumprem os preceitos básicos. Então, por isso que estudar o governo cristão, a autoridade dentro de casa, é sempre uma grande oportunidade de avançar. Mais uma vez aqui, o que essa inversão em Gênesis 3 nos mostra, né? O que é a sabotagem aqui? A serpente fala, Eva responde, Adão fica quieto. Então, note. A serpente está no papel dela de tentar, né? Ela é o animal mais sagaz, é assim como o diabo faz. A Bíblia diz que o diabo é como um leão que ruge ao nosso redor, tentando pegar quem pode, né? E isso é o papel dele. A gente brinca, o diabo está fazendo o papel dele, e faz muito bem feito, porque ele é o diabo. Ele é enganador, ele é tentador, tudo isso ele faz. Ninguém de nós precisa ensinar o diabo a trabalhar. Ele trabalha perfeitamente. Ele é um bom diabo. Ele faz o trabalho dele perfeitamente, para o mal. Ele sempre vai tentar, ele sempre vai falar, ele sempre vai tentar de alguma maneira arrastar pessoas lembram quando ele conversou com Deus sobre Jó? Quando o diabo falou com Deus sobre Jó, ele disse assim, é muito fácil Jó te adorar. Você dá tudo para ele. O Senhor dá tudo para ele. Como é que ele não vai te adorar se ele recebe tudo? Aí Deus disse, não é por isso não. Você pode tirar tudo dele, você vai ver que ele vai continuar me adorando. O que o diabo fez? Foi lá e fez isso. Então, e Jó, apesar de toda a luta, de ter aqueles amigos que vocês conhecem, ao final ele diz assim, eu sei que o meu Redentor vive. Então a serpente, ela sempre tentou. A Bíblia diz que Deus a ninguém tenta, Deus prova pessoas, Deus dá provas, mas tentar não, porque a tentação é sempre para destruir, e Deus não quer destruir, nunca quis, mas o diabo quer destruir, por isso que ele tenta. Aqui a serpente tentou Adão e Eva, aliás, tentou Eva para destruir aquela família, e conseguiu. Quando ela consegue? Quando a esposa, que era para ser auxiliadora idônea de Adão, de maneira escondida, de maneira que Adão não soubesse, conversou com a serpente e achou que a serpente estava certa. Então, é quando a auxiliadora deixa de ser a auxiliadora do seu marido, é quando agora é ela que toma a decisão. Então, uma das coisas mais difíceis na vida dos lares é quando a mulher simplesmente assume que ela tem que tomar a decisão. Aqui complica bastante, complicou muito na casa de Adão e de Eva, né? Enquanto isso, Adão quieto, calado. Ou aquele que tinha que dar, aquele que tinha que continuar protegendo a sua casa, como nós vimos ontem à noite, né? Aquele que cultivava e guardava. Agora era a hora de ele guardar a sua casa. Mas ele está quieto. Ele abre mão do seu chamar, que é a palavra, né? De guardar. Então a omissão masculina se tornou pecado aqui. Porque o ato da desobediência começa com Eva. Poderia ter sido corrigido com Adão. Como ele não guarda, os dois se tornam pecadores. É daqui para frente que nós temos o que chamamos de crise de autoridade na família. É quando essa crise de autoridade, ela não inicia no grito, ela inicia no silêncio dos homens. E isso é uma das primeiras distorções da queda. Então, a ordem original de Deus, ela foi invertida. A ordem era o homem guardar a casa, era Deus cobrar do homem que ele cumprisse o seu papel e que Eva estivesse com o homem, trabalhando junto. Mas a serpente propõe um erro,
a mulher lidera o ato rebelde, o homem fica calado, segue passivamente, e Deus, onde está Deus, né? Deus está fora. É quando a decisão foi tomada sem consultar o Senhor, porque Eva poderia ter tido ainda uma outra linha. Ela poderia conversar com Adão, ou ela poderia conversar com o próprio Deus. Mas ela tinha duas oportunidades de reagir contra o pecado. Ela não usa nenhuma das duas oportunidades. A de ser submissa ao seu marido, Adão, ou a de conversar com seu Criador. Então, a consequência disso realmente foi uma coisa muito ruim. E as distorções, então, o que a gente percebe bastante depois de todo esse tempo, desculpem a letra aí, ela está pequena mesmo, é que hoje nós vemos muitos homens querendo ser o homem da casa, mas na verdade exercendo um machismo. O homem não deve exercer a autoridade da casa só porque ele é homem. O homem exerce a autoridade da casa porque ele é obediente a Deus, porque ele teme a Deus. Então não é assim, eu sou homem, sou eu que mando aqui. Não, eu sou homem, sou eu que presto contas aqui. Não é eu sou homem, as coisas têm que ser do meu jeito. Não, eu sou homem e tenho que defender as coisas que Deus quer que aconteçam na nossa casa, né? Isso hoje nós vemos com assim, muita frequência. Homens que impõem de maneira violenta, muitas vezes até grosseira, egoísta, muitas vezes, que na verdade é só um extrato de distorção da nossa sociedade, né? E esse machismo não faz parte dos princípios bíblicos. E o contrário disso, que também é possível, é a chamada passividade abdicada. Hoje é tão grande esse efeminamento, e como homens têm abandonado a sua postura de prestador número 1 de contas da casa, e eles se tornam homens muito frágeis. E a nossa cultura, ela tem acelerado muito esse processo de fragilização da masculinidade. Então, hoje é quase normal um homem nem se parecer tanto um homem, parece tão normal. Isso passa por muitas coisas, mas a principal, que eu acho que é a mais grave, é que os homens nessa perda da masculinidade não estão mais conduzindo as suas casas. Aí complica muito. A maior parte dos filhos acaba não tendo mais o padrão do que é do que é ter um homem responsável dentro de casa. Quando filhos crescem e seus pais, eu digo especialmente o pai, é um homem passivo espiritualmente, passivo no sentido de não conversar, no sentido de não se preocupar, passivo no sentido de eles mesmos não orarem a Deus por seus filhos, a tendência é que os filhos encontrem outros padrões. E aí, muitas vezes, a distorção ela é muito difícil de ser corrigida depois. Então vejam aqui, nós temos as duas coisas. De um lado, nós temos o exagero. Do outro lado, nós temos, vamos dizer assim, a omissão total. Então, extremo 1, atitude do homem machista. Ele quer controlar tudo. Ele acha que sua função é controlar. Nossa função é obedecer a Deus. Mas o homem acha que é controlar. O foco desse extremo, desse machismo que eu chamo aqui de tirânico, abuso de poder, grosseria, egoísmo. Resultado, filhos crescem com medo e oprimidos. Uma das coisas que a gente mais encontra nos tempos atuais são meninos que crescem oprimidos. Oprimidos normalmente porque isso já é uma distorção na educação, eles vão executar isso contra os seus filhos depois. Um dia eles ficam adultos. Eles são oprimidos enquanto são jovens, enquanto são adolescentes e jovens, depois se tornam opressores também. Oprimidos na infância, opressores na idade adulta. Filhos que não é claro na cabeça deles a questão do equilíbrio da autoridade, tendem a ser pessoas ruins depois. O outro extremo, quando dentro de casa os homens são extremamente passivos, então nós temos uma
perda no sentido da masculinidade cristã, da masculinidade reformada. E notem que o contrário da omissão é a dominação. Olha, atitude do extremo 1, dominação. Atitude do extremo 2, omissão. No extremo 2, enquanto no extremo 1 o foco é abuso de poder, grosseira, egoísmo, gritos, xingamentos, essas coisas, o foco do omisso é que parece que Deus não existe. Existem muitas casas que vivem como se Deus não existisse. Então, mas Ele não existe? Ele existe. Mas quem tem que lembrar, né? Então, vejam que isso gera resultados. No extremo 1, no machismo, o resultado normalmente são filhos medrosos e oprimidos. O resultado da passividade espiritual é a transferência do peso espiritual, muitas vezes, para a esposa. E porque o marido diz, mas eu trabalho, eu fico o tempo todo fora. E isso é verdade, muitos maridos precisam trabalhar e ficar o tempo inteiro fora. E graças a Deus, muitas esposas fazem um trabalho maravilhoso com seus filhos. Mas é aí que se faz falta também, o que faz falta, a sabedoria da esposa, que nós vamos tratar também em algum momento para frente. E a sabedoria é não assumir a responsabilidade espiritual. Ela ainda é submissa ao seu marido. Ela ainda precisa ajudar os filhos a entender quem é o cabeça do lar. Ela está fazendo o trabalho de cuidar dos seus filhos em nome do seu marido. Eu sei que isso não é uma coisa tão simples e tão fácil, mas é por isso que nós trabalhamos com extremos aqui. O extremo 1 é o extremo do poder, do grito, da exigência, do tem que ser porque eu quero que seja. O extremo da omissão é cada um faz o que quiser, e a criança cresce sem ter essa referência sobre quem é a liderança da casa. Vejam o meio desse plano, o que é o ideal, chamado de padrão bíblico. O padrão bíblico não é nem um machismo tirânico, pensando no homem, nem uma passividade abdicada, pensando no homem, mas uma liderança servidora. A palavra doulos, na verdade, é escravo. Então, o que é um homem reformado dentro da casa? É um escravo da vontade de Deus. Ou seja, nós não temos uma autoridade em nós. Nós somos obedientes à autoridade do Senhor. E isso vai de coisas bem pequenas a coisas bem sérias. De coisas pequenas como, vamos para a igreja? Homens têm que chamar seus filhos, vamos para a igreja? Às vezes pode acontecer um dia um está doente, um dia o outro teve outra situação, de repente um filho fica 2 vezes sem ir para a igreja. Filho, essa já é a 2ª vez que você não filho, está acontecendo alguma coisa? Precisa ter isso. Essa é a autoridade do escravo da vontade de Deus. Isso não acontece só com os filhos, isso acontece com a esposa também. O homem é um escravo da vontade de Deus em relação ao seu compromisso. Por isso, a atitude do padrão bíblico, do homem bíblico, é assumir a sua responsabilidade. Bom, todos nós conseguimos assumir essa responsabilidade de maneira perfeita? E a resposta, como nós falamos ontem à noite, é não, nós não temos essas perfeições. Mas a gente precisa, nas nossas orações, perguntar ao Senhor, Senhor, eu estou precisando de ajuda para cumprir minha responsabilidade, como um homem do pacto aqui na minha casa, com os meus filhos, com a minha esposa. Por isso que o padrão bíblico tem um outro foco. Ele não tem um foco no egoísmo ou no abuso do poder só porque é pai, porque eu estou falando e acabou, porque eu sou pai e acabou, porque eu sou mãe e acabou. Isso muitos dos nossos pais falavam, mas isso está muito para o extremismo do número 1. E também não é aquela responsabilidade de cada um sabe o que deve fazer. No padrão bíblico de serviçalidade, nós temos cuidado, nós temos sacrifício, nós temos proteção. E é maravilhoso na vida dos filhos quando homem e mulher fazem isso. Quando homem e mulher se preocupam mesmo com a fé no coração do filho, da filha. Quando se sacrifica para isso, muitas vezes às vezes até com custo próprio, com custo físico mesmo. Mas é assim, não, mas são os meus filhos.
E a preocupação, por exemplo, quando, vamos pensar aqui numa coisa muito simples, um padrão bíblico de liderança servidora é nossos filhos, pelo que nós oramos por nossos filhos. Quem serão os maridos das nossas filhas? Quem serão as esposas dos nossos filhos? Como é que nós nos preocupamos com a futura família deles? Como serão os filhos dos nossos filhos? Isso tem a ver com proteção. É por isso que a gente ensina os nossos filhos a namorarem e se casarem com homens ou com mulheres cristãs. Entende? Então, a proteção, ela está inclusive voltada a isso. Porque nós sabemos o que é um lar dividido. Veja a divisão lá entre Adão e Eva, o que aconteceu. Imagine isso nos dias atuais. Então, o padrão bíblico de liderança servidora envolve cuidado, sacrifício e proteção. E isso, meus irmãos, também tem um resultado. E o resultado é respeito voluntário e florescimento. Uma das coisas mais bonitas dentro de uma família é quando o homem ama sua esposa ama a ele e seus filhos os honram com respeito e com crescimento. Bom demais ver os filhos andando nos caminhos do Senhor e muito triste ver os filhos ausentes do caminho do Senhor, né? Então, eis as distorções aqui. A queda gerou um problema grave na família, mas, biblicamente, nós temos um caminho a seguir. Eu só coloco 3 coisas aqui. A atitude como serviço, ou a autoridade no serviço, a autoridade serviçal. Então eu digo, no pensamento bíblico reformado, a autoridade não confere privilégios ao homem, mas sim uma imensa responsabilidade. Quem lidera responde perante o Senhor por aqueles que estão debaixo do seu cuidado pactual. Homens, nossos filhos estão debaixo da nossa responsabilidade, estão debaixo de um cuidado pactual, como está escrito lá em Romanos 5, que nós lemos. Qual é a melhor maneira de homens liderarem suas casas? E essa é uma perspectiva muito calvinista. Muito calvinista. Ter autoridade, ou ter a autoridade e o dever pactual de ensinar, significa que o homem deve ser sempre o primeiro a se arrepender, o primeiro a pedir perdão, o mais ávido leitor e praticante das Escrituras dentro da casa. Eu digo isso lá na igreja, para os meus irmãos sempre. Eu digo, os filhos de vocês precisam saber que vocês abrem a Bíblia e leem a Bíblia. Deve ter um lugar lá na sua casa que é o lugar que vocês leem a Bíblia. Seus filhos precisam saber que vocês leem as Escrituras. Seus filhos precisam saber que vocês amam a Deus. E aí isso varia muito, né? Às vezes a esposa faz isso no quarto, antes de dormir, sua Bíblia fica ali, o filho, a filha vê. Deve ter um lugar na mesa da sala, deve ter um lugar, em algum momento, no lugar do café, em que a Bíblia está ali. Essa é a melhor maneira de liderar, por exemplo, com exemplo. Se o filho cresce vendo que o pai ou a mãe só abre a Bíblia na igreja, um dia ele vai só abrir a Bíblia na igreja também. A liderança pelo exemplo é um ponto muito alto de autoridade. E o ensino, e isso é uma coisa que a nossa cultura talvez esteja melhor um pouco do que as últimas outras culturas, assim, né? O ensino, na verdade, deve ser manso. Jesus era manso. Jesus ensinou os seus discípulos mansamente. A autoridade, ela não está fundamentada no gesto forte, no grito, na exigência. A autoridade, ela está fundamentada numa firmeza que passa por outras coisas. Então, vê só, Paulo disse isso à igreja dos Colossenses: os pais devem instruir e corrigir a casa sem ira nem amargura. Um filho não vai aprender uma lição de um pai ou uma mãe brava. Às vezes é necessário, em determinadas situações, atitudes extremas. O problema é quando essas atitudes são sempre as mesmas atitudes extremas.
Então os pais, e é um padrão bíblico de Colossenses 3:21, não irrita o filho, não irrita, não deixa essa marca, não desenvolva nos seus filhos aquela ideia, meu pai é um pai bravo, minha mãe é uma mãe brava. Isso vai perturbá-lo. É por isso que é quando os pais precisam buscar essa autoridade que está fundamentada na mansidão. Firmes, mas mansos. Então, a autoridade legítima e amorosa gera respeito voluntário, né? E não medo gerado por pais opressores. Às vezes, de tanto que a gente quer cuidar dos nossos filhos, a gente oprime um pouco eles. E nós precisamos sempre lembrar que nossos filhos, antes de serem nossos filhos, são filhos do Senhor. Eles são herança do Senhor, eles são dele, do Senhor. Nós só somos os mordomos que cuidam dos filhos do Senhor. Então existe uma possibilidade de reverter isso. E eu chamo isso de a redefinição de autoridade. Toda liderança bíblica é representativa e federal, no sentido de cumprimento. Quem lidera é que responde diante de Deus. O que a queda fez, então? A queda distorceu pelo menos para duas coisas extremas: o dominador e o ausente. O dominador exerce autoridade o tempo inteiro dizendo, sou seu pai, você tem que me obedecer porque eu sou seu pai, ou eu sou sua mãe, e acabou, você tem que ouvir porque eu estou dizendo que é assim. Isso é um extremo da queda, muitas vezes, muitas famílias cristãs têm isso. Ou a omissão, foge da responsabilidade espiritual, abdica da função que tem, e a tendência é que nos dois casos os filhos crescem com uma distorção na autoridade. O que é a restauração em Cristo? É diferente e é tão mais bonita, meus irmãos. O servo, ele lidera pactualmente, ensina que quem quer ser o maior seja servo. O verdadeiro líder cristão, ele se esforça, ele se desgasta, ele se desdobra para fazer o que pode por sua casa. Essa é a ideia do pastor, uma autoridade outorgada, uma autoridade derivada, nunca autônoma. É o instrumento pelo qual Cristo governa. Cristo é o pastor, disse Davi, né? O Senhor é o meu pastor. E todo homem, de maneira derivada, ele pastoreia a sua casa. Então ele é um pastor. Nós temos a figura do pastor como o pastor da igreja, né? Mas o que é que o pastor da igreja faz? O pastor da igreja lê as escrituras, ajuda a igreja a andar nesse caminho. Um homem dentro de casa, mas não só o homem e a mulher, eles pastoreiam dentro de casa. E pastorear é porque nossos filhos se assemelham muito com uma ovelhinha. Imagine aquele pastor de ovelhas lá no campo, olhando para aquelas ovelhas todas, né? Ele se preocupa com elas, ele quer protegê-las. Quando marido e mulher se unem nesse sentido de cultivar, de guardar, seus filhos tendem a crescer e a se desenvolver e a formar famílias equilibradas no futuro. Então, trago aqui algumas aplicações aqui para que a gente pense sobre o que é exercer autoridade redimida. Nós, nos nossos dias, precisamos nos preocupar com o exemplo. Exemplo é, para nós, um grito eloquente, é uma voz muito poderosa. Se nossos filhos olharem primeiro para marido e mulher e souberem que tem ali, entre aquele casal, os seus pais, amor e respeito, eles ficam tranquilos, eles ficam bem. Quando as crianças crescem sabendo que tem unidade no marido e na mulher, com o marido e com a mulher, amor e respeito, eles se sentem seguros. Eu vou dar um exemplo um pouquinho diferente, mas isso pode ajudar. Assim também é com a membresia de uma igreja. Se ela perceber que os seus líderes estão unidos, ela se sente segura. Se ela perceber alguma fragilidade na sua liderança, ela fica insegura.
A gente conversava um pouco sobre isso. São coisas da vida. Assim como são coisas, muitas vezes, dentro da casa, acontecem também na igreja. A igreja se sente insegura. Então, é muito importante procurar resolver as coisas o mais rápido possível. No caso da família, marido e mulher precisam o tempo inteiro pensar: que exemplo nós estamos dando para os nossos filhos? Casais que brigam muito, por exemplo. Casais que se desentendem em várias coisas. Os seus filhos veem. Alguns casais tentam brigar escondido. Isso é a pior ideia. Deve resolver as coisas. A resolução de conflitos, ela traz o bem-estar de novo. Nossos filhos, quando eles são bem pequenininhos, eles acham que nós somos os heróis deles, que nós somos perfeitos. Mas quando eles vão tendo 8, 10 anos, um pouquinho mais, logo eles veem que ninguém de nós é perfeito. Então nós não precisamos manter a perspectiva de heróis com os nossos filhos. Nós precisamos manter a perspectiva de que nós somos pecadores, que nós dependemos de Deus, que papai e mamãe também têm problemas, mas que eles querem acertar, por amor a Jesus. E este é talvez o maior exemplo que nós podemos dar. Liderar com exemplo. Por isso, ter autoridade significa ser o primeiro a se arrepender, primeiro a pedir perdão, o primeiro a orar em casa. Eu achei tão bonito, eu até nem falei para a Patrícia, e nessa semana eu fui, junto com um irmão, levar a ceia para uma membro da nossa igreja, a membro mais idosa da nossa igreja. Ela tem 102 anos. E ela vai fazer 103 anos agora, acho que 24 de julho, não me lembro bem o dia. E ela já não consegue mais ver. Então, imagina, ela tem 102 anos, está numa casa de repouso, e aí era a hora do almoço. E aí trouxeram, vamos dizer assim, uma espécie de cumbuca, a gente chama, um pote, alguma coisa assim, com comida dentro. E tinha feijão, uma papinha assim de feijão, né? Então, esse irmão, que é o filho dela, disse: mãe, vamos comer. Aí ele pegou a colher dentro da cumbuca e deu na boca dela. Aí ela falou: é almoço? Veja, ela não estava vendo mais. É almoço? Aí ele falou: é almoço, mãe. Daí ela falou: então temos que agradecer. Aí ele segurou na mão e ela orou. Agradeceu por seu filho, agradeceu por eu estar ali levando a ceia, agradeceu por várias outras coisas e agradeceu pela comida. Mas sabe o que me chamou a atenção? Quando ela sentiu o gostinho de feijão, aquela papinha de feijão, ela disse: é almoço? Tipo, é a hora do almoço? Ele falou: é, mãe. Ela falou: então temos que orar. Achei tão bonito. Tantos homens e mulheres que têm todas as condições para darem um bom exemplo de serem homens de oração, muitas vezes almoçam sem agradecer. Ela tem 102 anos, a autoridade ainda está ali. Então o exemplo, e daí depois ele falou: ela sempre fez isso. Ela sempre fez isso. Eu não me lembro dela ter almoçado sem orar, ou jantado, ou tomado café. Muitas vezes essa é a primeira responsabilidade do homem. Alguém já orou aqui? Ah, não, nos esquecemos, muito rápido e tal. Então vamos orar. É liderar por exemplo. Agora, se ninguém se lembra, o homem também não. Se ninguém se lembra e o homem também esquece, onde que está Deus aí, né? Onde que está o coração grato por aquele alimento que o Senhor preparou? Então, onde não tem gratidão, tem ingratidão. Um homem não pode passar uma vida inteira liderando com mau exemplo. Não pode. E às vezes a gente precisa se arrepender disso. Se arrepender de por que eu me preocupo com tantas coisas e não me preocupo em honrar o Senhor que me deu a provisão deste lar. Isso a gente ensina os filhos. Os filhos aprendem logo? Às vezes não. Mas com graça a gente vai ver nossos filhos também agindo na vida deles com este exemplo. O que é o ensino manso e firme, né? É saber que nós sim temos que instruir, sim, nós temos de corrigir, no entanto, são homens e mulheres santos,
santas, querendo levar os seus filhos para o melhor caminho. O ensino manso, ele ainda é a maior autoridade. Eu venho do Rio Grande do Sul e nós temos uma canção lá que diz um pouco sobre isso. É uma canção da cultura gaúcha em que o filho está querendo ir embora de casa. E aí o pai diz assim, olha guri, veja bem o que está fazendo, e quando for, porque depois que fores é difícil de voltar. Aceita essa correção, continue remoendo se preciso for, mas pense bem antes deste rancho abandonar. Olha para este pai, este velho, que te fala sem gritar. E diz, espero que essa instrução seja uma coisa boa para a sua vida. Eu acho esse detalhe. Quando o filho está querendo ir embora, ele diz assim, lembra desse velho, que sempre quis te ensinar, sem gritar. Então, se você puder ter isso ao longo da sua vida, isso pode ser muito útil, inclusive para o filho ou a filha. E quem é que faz isso, né? Quem é que ajuda este homem, essa mulher, a exercitar a autoridade dentro de casa? É Cristo. Cristo é o meio, Cristo é a fonte, Cristo é a base. Ele redefine a autoridade. O líder cristão é serviçal. E Jesus mostrou isso quando lavou os pés de Pedro e dos outros apóstolos, né? João Calvino diz, os ministros ou os servos são apenas instrumentos pelos quais Cristo governa. Toda autoridade é derivada de Cristo, nunca autônoma. Então, todo homem reformado, todo homem bíblico, ele espelha. Se Jesus estivesse aqui, o que ele faria? Se Jesus estivesse no meu lugar, como ele faria? É isso que o pastor precisa pensar quando ele está pastoreando uma igreja. Se Cristo estivesse aqui, como ele pastorearia essa igreja? Se Cristo estivesse aqui, como ele conduziria a sua casa? É verdade que Cristo teve momentos, principalmente quando ele entra no templo e expulsa os vendilhões com um azorrague, a Bíblia diz, aquilo é como se fosse um chicote grande. Ele está extremamente irado ali. É uma ira santa de Jesus, porque aqueles homens estavam ocupando um lugar no templo que era o lugar dos gentios. Os gentios entravam ali, eles ouviam da parte de Deus e os judeus estavam impedindo. Então, Jesus expulsa aqueles homens com esse objetivo de liberar aquele lugar chamado de átrio dos gentios. Mas por todo o ministério de Jesus, a sua liderança foi manso e humilde. Ele disse isso. Aprendam de mim que sou manso e humilde. Então, se todo pai, se todo marido quiser exercitar uma boa paternidade em casa, precisa perguntar como Cristo foi. Olha, Cristo foi assim. Por que eu falo isso? Porque nos dias atuais, os mansos e humildes, normalmente não são bem considerados, né? É o que grita mais alto, que parece que é o que manda. Mas a orientação bíblica é outra. A orientação bíblica, ela é definida por Cristo. Nós espelhamos, nós somos instrumentos. É Cristo que está governando a nossa casa. Nós apenas somos os mordomos das nossas casas. Então, como é o tema, é a pergunta nossa, né? Como ter autoridade? Que é a pergunta da nossa aula aqui. O que significa ensinar ou ter autoridade? Né? O que significa? Apesar da queda. A queda, ela gerou distorções mesmo. Nossas casas, muitas das nossas casas ainda apresentam os resultados da queda. Lares desestruturados, homens que não falam de Jesus dentro de casa, homens que não levam seus filhos a pensarem nas coisas de Deus, homens que não falam com suas mulheres sobre as coisas de Deus, homens que só se preocupam em trabalhar, crescer, trazer comida para dentro de casa. Olha, tudo isso é importante, mas mais importante do que trazer uma boa alimentação para dentro de casa é os filhos crescerem sabendo, meu pai é um homem de Deus, meu pai é um servo de Deus, nosso pai nos conduz porque nos ama, e faz isso porque ele ama a Deus.
Fácil nunca foi. Nem para Adão, nem para todos os filhos de Adão e nem para nós hoje. Mas é possível ensinar com autoridade cristã. E nós devemos buscar isso. É com esforço que se busca obedecer a Deus nas funções que nós temos. Nós não somos perfeitos, nós temos muitas fragilidades, muitos erros, mas só pelo fato de você estar aqui numa manhã de sábado para ouvir sobre essa perspectiva toda da masculinidade bíblica, da hombridade bíblica, me faz pensar que você se importa com a sua casa. E nos importar com as nossas casas faz parte da nossa missão. Marido, amar a esposa. Esposa, respeitar o marido. Filhos, honrar os seus pais. São ensinos simples, né? Não são ensinos assim, deveras impossíveis. São ensinos simples. Eles só são complicados de serem executados. Mas com o Espírito de Deus, nós prosseguimos.